paz seja convosco, amém? Tá frio hoje, hein? Tá muito frio, meu Deus do céu. É bom para dormir, né? O problema é acordar. Vamos lá. Feliz Dia dos Pais, aos papais presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Continuamos nossa saga, chegando no fim já. Romanos 15, 16. Passamos por desde abril, se eu não me engano. Fazem 4 meses que estamos em cima da carta de Romanos. E aí, esse capítulo 15 aqui já está em tom de despedida já de Paulo. E de novo, para a gente lembrar o porquê Paulo escreveu essa carta, tem 3 motivos, quais a gente já vem falando. O primeiro motivo é para se apresentar como apóstolo a esse povo. Não foi ele que fundou a igreja de Roma. Ele não conhecia os crentes da igreja pessoalmente. Então ele queria se apresentar como apóstolo e apresentar o evangelho que ele pregava. O segundo motivo é para ele poder contar com a ajuda daquela igreja para a sua próxima viagem missionária, que, segundo a vontade de Paulo, era ir à Espanha pregar o evangelho. Então ele queria poder contar com a ajuda da igreja. Roma ficava no caminho para a Espanha. Paulo queria contar com essa ajuda. E o terceiro motivo é para resolver o problema pastoral, um problema de comunhão, de divisão entre judeus e gentios. Na semana passada a gente viu com Lucas, no capítulo 14, a gente viu como a igreja estava dividida. Como havia muita discussão, como tinham sérios problemas de comunhão na igreja de Roma por causa de judeus e gentios. E entre esses crentes, né, tinham aqueles que ainda mantinham as tradições judaicas, que eram os judeus, e tinham aqueles que não tinham tradições judaicas, que eram os gentios, os gregos, os romanos, que nem conheciam o que era ser judeu, e se tornaram crentes em Cristo. E no capítulo 14, o problema era tão latente, tão evidente, como a gente viu, que Paulo divide os fracos e os fortes. E como a gente viu, semana passada, foi bem exposto pelo Lucas, Paulo ele evidencia que o crente justificado pela fé, ele deve amar seus irmãos. O crente justificado pela fé, ele suporta os fracos e se abstém de tudo aquilo que pode levar à quebra da comunhão da igreja. E é assim que Paulo começa, terminando esse assunto, é assim que ele começa essa parte, e é assim que o capítulo 15 começa, né? Eu não orei, né? Eu sempre esqueço, até anoto. Muito obrigado. Vamos orar antes de a gente ler a palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós acordamos, Senhor, temos cama, ar, comida, bebida, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor escreva no nosso coração as letras desse livro. Que possamos ser, Senhor, cada dia mais amáveis, Senhor. Cada dia mais obedientes à sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor leve a gente por esse caminho de santificação do seu Espírito. Pedimos, Senhor, que o Senhor escreva no nosso coração comprometimento com o Evangelho, como nós vamos ver que Paulo tinha, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos sua palavra revelada a nós. Porque temos, Senhor, um local, Senhor, para se reunir como igreja. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e te agradecemos. Amém. Já vamos para o capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Como eu estava falando, Paulo ele vai terminar esse assunto, tá? Então ele vai falar assim, ó. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Paulo ele vai concluir aquela argumentação que ele inicia no versículo 19 do capítulo 14. Paulo está falando aqui que os fortes, aqueles que entenderam a justificação pela fé, os fortes eles deveriam se abster de fazer coisas que os fracos
tem como pecado, ou como errado, ou como ritual. Eles deviam se abster disso para o bem da igreja, para edificar o corpo. Paulo ele vai usar o exemplo aqui, no verso 19 do capítulo anterior. Ele vai começar falando que para se esforçar em promover tudo que conduz à paz. E no versículo 21 ele fala: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então Paulo está começando no capítulo 15 falando que os fortes eles fazem isso. Os fortes eles não vivem para se agradar. Eles não vivem para gozar dessa liberdade plena sem ligar para ninguém. Não, os fortes eles ligam para o irmão. Então, se o meu irmão crê que é pecado algo, eu não vou fazer porque o irmão crê que é pecado. E ele fala disso, no versículo 2 ele fala que nós devemos agradar ao nosso próximo para o bem dele, para a edificação da igreja. A gente viu bem também semana passada que isso se trata de assuntos secundários, obviamente. Para assuntos essenciais da fé, a gente deve repreender e, se insistir no pecado, aquele irmão, não comungar mais com ele. Assuntos essenciais tais como a gente já viu nesse livro. Mas para assuntos secundários, como eles estavam passando, assuntos de comida, de bebida, de festas, Paulo está falando, vocês fortes, vocês que entenderam, se abstenham disso também. Sabe, para que a igreja seja edificada. E aí no versículo 21 ele fala isso, como a gente leu, é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a pecar. Então, se o que você faz é pecado para o seu irmão e vai fazer com que ele caia, não faça. É isso que um forte faria, é isso que Paulo está falando. Então, o forte, ele vive não para agradar para si mesmo, mas pelo bem do outro, pelo bem do próximo. É engraçado que ser forte, muitas vezes, para o nosso padrão, ou para o padrão do mundo, ser forte é poder cuidar bem de si e das coisas que a gente tem. Para a Bíblia, para Paulo, ser forte é cuidar do outro. Quem é forte, cuida do próximo. Quem é forte, se importa com o que o próximo pensa. Quem é forte, ama o seu irmão. Então, o forte, ele não participava dessas coisas, ele tinha plena convicção, como Paulo falou, de que tudo era de Deus. Então, nada por si só era impuro, ele fala isso no capítulo 14, mas ele fala, se abstenha das coisas, porque você é forte, você entendeu. Então, edifique o seu irmão. Paulo ele inicia assim o capítulo 15. E ele usa o exemplo máximo, que aí não tem como correr, o exemplo de Cristo. Cristo fez isso. Cristo se doou por nós. E aí ele fala no versículo 3, pois também Cristo não agradou a si próprio. Esse é o exemplo máximo que Paulo podia dar. Se você queria falar, não, por que eu vou me abster disso? Por que eu vou, eu como aquele que entendeu, o forte, como Paulo diz, por que eu vou deixar de fazer coisas que não é pecado para mim, e acredito que não é para Deus também, por que eu deveria não fazer essas coisas? Porque Cristo fez. Cristo não agradou a si próprio. Cristo não veio à terra para cumprir o seu próprio desejo, mas sim o desejo do Pai e para o bem da gente. Então, ele usa o exemplo de Cristo aqui, falando que nem Cristo agradou a si próprio, quem é a gente para se agradar? E, então, a conclusão desse assunto, e aí Paulo também vai citar um verso aqui, que é Salmo 69:9, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, e vai terminar falando, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então ele termina esse assunto que ele iniciou, justamente com aquilo que ele estava terminando no 14, falando, você que é forte, ama seu irmão fraco e se abstenha daquilo que ele acha que é pecado. Edifica o teu irmão, ora pelo teu irmão, aceita o teu irmão. E aí, a gente vai ver agora, nos próximos versículos, como Paulo, como o problema era muito grande na igreja de Roma, muito grande mesmo. E como Paulo ele vai usar de diversos argumentos para mostrar que eles deviam ser um só povo, unificados em Cristo. Então, no verso 5, ele vai falar o seguinte, o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. O apelo de Paulo aqui, ele começa com uma oração no versículo 5, ele pede para que o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade em Cristo Jesus. Paulo está falando o seguinte, o apelo é para que essa unidade entre gentios e judeus ela seja presente naquele momento. Para que eles deixem de toda a briga, deixem de picuinha, de divisão dentro da igreja, para se unir. Unir como? Unir em Cristo Jesus. Esse é o elo que une eles. Esse é o elo que nos une. Jesus Cristo é porque a gente está aqui, porque a gente se chama de irmão. E ele fala isso, e é muito perspicaz. Paulo, no versículo 7, no 8, perdão, ele vai falar que Cristo ele veio servir os que são da circuncisão. E depois, no final do versículo, ele vai falar para a misericórdia dos gentios. Ele está falando o seguinte, vocês que são judeus, Cristo veio para servir vocês. Porque vocês primeiramente eram povo de Deus. Mas, como já estava escrito, e ele vai citar vários versículos, Deus ia chamar um povo só na terra. Os gentios também. Então, Paulo está mostrando para os dois lados. Você judeu, que não quer aceitar o seu irmão. E aí a gente vai ver, em Jerusalém principalmente, mas existiam muitos crentes judeus que tinham dificuldade em aceitar os crentes gentios. Dificuldade em aceitar esses irmãos que não conheciam a tradição judaica. Então, Paulo está falando para os judeus assim, vocês precisam aceitar os seus irmãos, porque eu mostro na palavra de Deus, Paulo está dizendo, em diversos versículos que Deus já falou que ia chamar eles. Já falou que ia trazer esse povo gentil para ele. E você, gentil, tem que aceitar o seu irmão judeu, porque Cristo veio para servir esse povo. Paulo vai falar isso no capítulo 11, que os gentios eles foram abençoados por causa dos judeus. E ele vai falar que por causa... e aí, no contexto do capítulo 11, como a gente viu, Paulo estava falando da crescente rejeição dos judeus em massa. Muitos judeus estavam rejeitando o evangelho de Cristo. Paulo está falando que essa rejeição abençoava os gentios. Paulo está falando a mesma coisa que você, gentil, o seu irmão judeu é povo de Deus, porque é ele os patriarcas. Cristo veio para cumprir a fidelidade que Deus tinha com os pais da fé dele. Então ele está falando assim, como se ele estivesse na frente de dois irmãos, um gentil e um judeu que estivessem brigados. Ele está falando, o que une vocês é Cristo, ressurreto. Não é um clube social que vocês vêm aqui na igreja para falar da mesma fé, não é uma pessoa que une vocês. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o argumento dele é muito forte para esses crentes que estavam brigando. Imagina receber uma carta, irmão, dessa. Você que está brigando com o teu próprio irmão. Você não ia ter para onde correr. Acho que quando todo mundo leu a carta em público, um olhou para o outro e chorou. Falou, não tem para onde correr, a gente é irmão mesmo. E aí ele prova, citando quatro citações. Ele fala primeiro, em 2 Samuel 22:50. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Depois ele cita Deuteronômio 32:43, está citando Moisés. Aquele povo judeu lendo aquilo falou, nossa, Moisés falou e nós não percebeu. Cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, e aí ele vai falar de Salmo 117:1. Louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Depois ele cita Isaías, falando, brotará a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus Cristo. Aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança.
Então Paulo está mostrando para os judeus, já estava escrito, Deus já sabia que ia chamar eles. E está provando para os gentios, Cristo veio para os pais deles, porque Deus é fiel aos patriarcas. Então, Paulo está usando o argumento Jesus. Esse argumento é imbatível. Para falar, vocês têm que ser unidos. Vocês são só de um povo. Esse é o argumento de Paulo. No verso 13, Paulo vai aproveitar, e aí o clima aqui do capítulo 15, irmãos, e a gente vai ver do capítulo 16 também, é já de final de festa mesmo. Paulo já está liberando até bênçãos, ele está orando por aquele povo, não só falando de assuntos. E o verso 13, ele vai falar que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí Paulo vai aproveitar que ele citou essa esperança dos gentios. Na citação de Isaías, ele fala que os gentios colocarão a esperança em Jesus Cristo e ele reinará sobre eles. Paulo aproveitou que falou de esperança, ele faz uma oração para abençoar aquele povo. Que o Deus de esperança essa, que um dia estaremos com ele, encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Então, para a gente ver como a gente já está chegando no fim de Romanos, e Paulo já está começando a fazer suas considerações finais e abençoando aquele povo. No verso 14, Paulo vai falar: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Paulo, durante toda a carta, e aí, Paulo ele não mede palavras para falar aquilo que Deus pediu para ele falar. E a gente vê durante toda a carta que muitas vezes ele bate de verdade naqueles crentes de Roma. E aqui Paulo está fazendo algo do tipo, na verdade, se colocando numa posição de humildade. Paulo está falando assim para aqueles crentes, para que eles não acham que ele é um apóstolo que chega colocando o pé na porta e fala o que ele quer e institui aquilo que ele deseja. Não, ele elogia os irmãos de Roma. Ele fala que ele está convencido de que eles são cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então ele está elogiando aquele povo, falando: gente, vocês são crentes, vocês creem em Cristo, vocês são capazes de instruir uns aos outros. E aí ele fala no versículo seguinte que ele escreveu aquelas coisas para eles lembrarem de certos assuntos. E aí a gente vê aquilo que a gente já tinha falado, que para Paulo, evangelizar ou compartilhar o evangelho não é somente ao descrente, aquele que não conhece, é também isso. Mas Paulo acredita que compartilhar o evangelho é também aquele que já crê. Porque, novamente, nós, como humanos falhos e limitados, a gente tem a capacidade de esquecer muito fácil daquilo que a gente crê. Por isso que a gente tem que estar constantemente meditando naquilo que está na palavra. Então, Paulo está falando assim, eu sei que vocês são crentes, que vocês sabiam daquilo que eu escrevi para lembrar isso para vocês. Paulo está fazendo isso, se colocando nessa posição de humildade, principalmente para não deixar esse sentimento em Roma. Imagina que você recebe uma carta de um apóstolo, você não conhece ele, e aí ele só está quebrando vocês. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você nem viu cabra? Quem é esse? Paulo está colocando panos quentes, falando: eu sei que vocês são bem instruídos. Eu sei que vocês são crentes verdadeiros. Eu escrevi tudo isso para lembrar vocês disso. Lembrar vocês também. E aí ele continua falando do ministério dele, e aí ele cita aqui: por causa da graça que Deus me deu. Paulo, ele faz tudo isso, ele tem ele está citando o ministério dele para com os gentios,
Paulo ele faz tudo isso porque ele recebeu do próprio Cristo essa responsabilidade. Responsabilidade de compartilhar o evangelho com os gentios, aqueles que não conheciam a Deus, que nem passava pela cabeça quem era Deus de Israel. Então Paulo está falando que ele recebeu essa incumbência, essa responsabilidade de ser um ministro de Cristo para os gentios. E aí ele vai usar uma linguagem aqui, uma figura de linguagem de que ele é o sacerdote e os gentios são uma oferta aceitável a Deus. Paulo está usando uma figura de linguagem, obviamente, porque nós só temos um sumo sacerdote. Quem é? Jesus Cristo. Paulo está falando o seguinte, que é como se foi incumbido a ele levar essa oferta a Deus. Qual oferta? Os gentios. Então Paulo está falando do ministério dele para com aqueles que não conheciam, para aqueles que nem tinham ouvido falar. Então Paulo está falando aqui, eu sei, vocês são instruídos, eu escrevi tudo isso para lembrar vocês. E lembrar vocês também, porque eu sou essa pessoa incumbida, esse responsável de que os gentios ouçam o evangelho. Foi dado para mim pelo próprio Deus, é isso que Paulo está falando. E aí, ele fala que ele faz isso para que para que o gentio se torne uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo, é o que ele está dizendo. Então, Paulo ele está falando que ele é o apóstolo dos gentios, aquele que é responsável, novamente, pelo próprio Cristo. Ele recebeu essa graça para evangelizar aquele povo que nunca tinha ouvido falar de Deus. No verso 17, ele vai continuar falando do ministério dele. Então ele fala: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo está falando justamente do ministério dele. E aí ele está dando glória a Deus por tudo que Deus tem feito através dele. Ele fala que ele se gloria em Cristo Jesus, em Cristo pelo serviço dele. E aí ele vai colocar de novo em posição de humildade, não falando daquilo que muito que Cristo fez através dele, mas ele vai citar que ele não se atreve a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por seu intermédio. E aí Paulo vai falar que por meio de sinais e maravilhas, ele pregou o evangelho onde nunca se ouviu falar de Deus. E a palavra para poder aqui, quando ele fala de pelo poder de sinais e maravilhas, é a palavra em grega dínamos ou dunamis, como a gente conhece. Então, quando ele está falando de poder, e a palavra dínamos ou dunamis é explosão, Paulo está falando de poder, sinais e maravilhas. Que sinais e maravilhas esses? Sinais e maravilhas que o próprio Cristo fazia para atestar a mensagem dos apóstolos. Então, por onde os apóstolos iam e pregavam, Cristo cooperava com eles através do Espírito Santo, realizando sinais e maravilhas. Esses sinais que ele fala é justamente um sinal de, Cristo dizendo, Deus dizendo, a mensagem que eles dizem é verdadeira. Porque aqueles povos, eles nunca tinham ouvido falar de Deus. Nunca nem sabiam que existia um Deus. Para eles existiam vários. Mas um Deus verdadeiro, nunca tinham ouvido falar. Então, esse poder em sinais e maravilhas é um poder verdadeiro, forte, explosivo. Não é poder, sabe? A gente fez uns sinais maravilhosos. Não, Deus, enquanto nós pregávamos o evangelho, Paulo está dizendo isso, Deus chacoalhou o povo. Deus atestou a nossa mensagem. E aí ele vai falar que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. E aí, Paulo não está fazendo uma distinção de poderes, como se tivessem dois, sabe? Um é os sinais e maravilhas e o outro é o poder do Espírito Santo. Não, Paulo está citando
quando ele fala do poder do Espírito de Deus, Paulo está citando a regeneração que o Espírito Santo faz no coração daquele que crê. Paulo está citando assim, ó, ele está falando, por onde eu fui, Cristo atestou a minha mensagem por meio de sinais e maravilhas, e o Espírito Santo transformou vidas. Vidas foram transformadas, corações foram regenerados. Então Paulo está dizendo que a mensagem dele, Cristo fez por meio dele, é isso que nele se gloria, desde Jerusalém até os arredores de Ilírico, que por onde ele passava, Deus atestava a mensagem que ele pregava com sinais e maravilhas, e o Espírito Santo mudava vidas. Então ele se gloria nisso que Cristo está fazendo através dele. No versículo 20 ele vai falar que sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma como não estivesse edificando sobre o exército de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Esse final do versículo 22, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo está falando, ó, eu não conheci vocês ainda, ele está pedindo até desculpa. Eu não conheci vocês ainda, cristãos de Roma, porque eu estava trabalhando. Estava pregando o evangelho. E aí ele começa no versículo 23, a terminar a carta dele, até o 16, quando ele vai fazer as saudações dele, ele vai falar o seguinte no versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais do povo judeu, também devem servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo, ele falou justamente isso. Gente, eu estava trabalhando, estava pregando o evangelho para esse povo que nunca tinha ouvido falar de Deus. E aí eu preguei o evangelho em todas as cidades que eu podia ir. E agora eu quero ir para a Espanha. Quero ir mais para o Ocidente. Quero passar por vocês, dar um breve alô, ficar com vocês, e para que vocês também possam me ajudar e ir para a Espanha pregar o evangelho. E Paulo, querendo ir à Espanha, e aí é um dos motivos, a gente não imagina, irmãos, o quanto era custoso em dinheiro fazer essas viagens na época de Paulo. Custava muito caro, muito caro. Por isso que Paulo, ele sugere à igreja de Roma que se eles quiserem ajudar, eles estão bem-vindos. Paulo queria dinheiro para ele? Não. Paulo queria dinheiro para pegar o evangelho. Paulo estava pedindo a ajuda de Roma para pagar uma viagem de barco que era muito cara. Para pagar uns soldados, e quando eles andavam para aquelas terras, eles tinham que andar escoltados por causa dos perigos. Era muito caro, irmãos, muito caro. Então Paulo está falando o seguinte, eu quero ir à Espanha, porque eu já trabalhei muito aqui, já preguei o evangelho, e se vocês quiserem me ajudar, a Espanha vai ser de muito bem-vindo. E aí não só dinheiro, a gente vai ver que Paulo pede, mas no final do capítulo ele pede oração. Então Paulo ele está falando ao povo que ele queria que arrecadasse isso nessa primeira parte. No verso 25 ele fala que agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Paulo, de novo, e aí a intenção de Paulo, é muito bom isso, a gente vai ver também no final do capítulo. Paulo estava na Macedônia e na Acaia, um povo gentil, e os crentes em Jerusalém, eles passavam por muita necessidade. Então Paulo, ele organiza uma oferta a esses crentes.
A gente pode ver essa oferta citada em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, perdão, no final do capítulo. Paulo está falando de como ele queria levantar uma oferta para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém. E aí, ele vai falar isso no verso 30. Mas Paulo, a intenção dele, e como a gente viu também no capítulo 15, a intenção de Paulo sempre foi para que judeus e gentios se tornem um povo só. O povo de Cristo. Então, qual é a intenção de Paulo em levar uma oferta a Jerusalém? Jerusalém, onde os crentes eram em maioria judeus. Paulo está fazendo o seguinte. Se eu levar essa oferta e os judeus em Jerusalém aceitarem, eles estão reconhecendo que vem de irmãos. Então eu estou unificando um povo. Então se eu levar essa oferta de crentes gentios, e ele fala isso no verso 27, que os gentios, os crentes gentios tiveram prazer nisso. Prazer em levantar essa oferta. Levantar esse dinheiro para levar para os irmãos que estavam em necessidade. Então a intenção de Paulo é que, quando a igreja de Jerusalém aceitasse essa oferta, eles pensassem, nossos irmãos mandaram para a gente. Então eles não pensavam mais na segregação de gentios e judeus, mas começariam a pensar, meu irmão em Cristo me trouxe dinheiro para que eu sobrevivesse. Fazendo isso também, reconhecendo a oferta dos irmãos gentios, aqueles irmãos em Jerusalém reconheceriam o apostolado de Paulo. Reconheceriam o ministério dele. Se os gentios, eles são meus irmãos, eles são porque Paulo pregou o evangelho, então o Paulo tem que ir para os gentios mesmo, irmãos. Então a intenção de Paulo levando essa oferta, além de contribuir para a vida dos santos em Jerusalém, é justamente essa. Que aceitando essa oferta, todo mundo entenda que todo mundo é um povo só. Não tem mais essa segregação. Gentios e judeus são um povo de Deus. E aí ele fala também, como a gente já disse, da intenção dele de ir para a Espanha pregar o evangelho. Então, no verso 30, Paulo vai dizer o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. Paulo, ele pede oração. Pede para aqueles crentes não só contribuam com dinheiro, mas que se juntem a ele na oração da pregação do evangelho. Em orar para que a igreja de Cristo avance e o evangelho seja pregado. E aí, ele vai fazer isso, ele vai falar, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Ele está falando, gente, vocês têm que fazer isso por causa de Cristo. Ora por mim por causa de Cristo. Que pedido de oração, você ia negar um pedido de oração desse? Imagina alguém chegando em você falando, ora por mim, por quê? Porque a gente é irmão em Cristo. Por causa de Jesus Cristo. Por causa do amor do Espírito. Então Paulo está pedindo essa oração a eles, para entrar nessa luta, orando a Deus no favor dele, essa luta da pregação do evangelho, do combate que ele combatia, dos lugares que ele ia, dos perigos que ele passava, por causa do amor da mensagem que ele recebeu de Cristo. No verso 31, ele vai falar assim, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Essa segunda parte, que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, é justamente essa preocupação que eu falei antes, de trazer essa oferta, os irmãos crentes aceitarem, aceitando isso, eles estavam unificados. Eles caíam em si falando, os irmãos gentios são meus irmãos, eles estão ajudando a gente. E aí Paulo fala, orem para que eles aceitem essa oferta. Orem para que, quando essa oferta for apresentada, a igreja em Jerusalém aceite e reconheça que os gentios também são crentes. E aí ele fala que, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Então Paulo fala assim, se for da vontade de Deus, entregando a oferta em Jerusalém, eu volto, vou para Roma,
E aí eu fico um tempo com vocês, a gente fica junto, a gente desfruta um período de refrigério, a gente fica tranquilo, legal, para que a gente se conheça e a gente se abençoe mutuamente. É isso que Paulo está dizendo aqui. No verso 33, terminando, ele fala: o Deus da paz seja com todos vocês, amém. O Deus da paz, aqui, Shalom, que era um cumprimento muito recorrente dos judeus. Então, quando Paulo fala, o Deus da paz seja com todos vocês, ele está falando, o Deus que dá esse Shalom, e aí o judeu já falava, caraca, ele falou de Shalom, seja com todos vocês, gentil, judeu, grego, romano, aquele que conhecia a lei, aquele que não conhecia, que o Deus da paz, aquele que une povos em Cristo Jesus, seja com todos eles. Essa é uma das bênçãos finais de Paulo para os romanos. No capítulo 16, Paulo vai fazer diversas saudações e vai terminar a carta dele. E aí, falando um pouco de história, Paulo ele vai a Jerusalém, como ele desejava, e ele entrega a oferta levantada, mas, chegando lá, ele é preso. E a gente vê isso, e a gente vê como a Bíblia também é um livro histórico que entra em concordância com si mesmo. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos 21. Paulo, ele vai a Jerusalém, e aí a gente vai ver que ele é avisado pelos irmãos que ele vai ser preso. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, quem está falando aqui é Lucas, o autor dessa carta. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali a Pátara, encontrando um navio que ia fazer travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos, e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele é natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Paulo chega a Jerusalém, irmãos, avisado por 2 vezes que ele seria preso. E a resposta de Paulo a isso é: gente, eu sei, é muito triste e vocês estão partindo meu coração, mas, nas palavras do apóstolo, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo chega a Jerusalém, a gente vê na continuação do capítulo, se vocês quiserem ler em casa, Paulo é preso. Paulo é preso, há um tumulto em Jerusalém, e as autoridades romanas transferem Paulo para Roma. E ali em Roma, Paulo, ele, como diz no final do livro de Atos, Paulo ele chega em Roma, depois de um naufrágio,
o barco que ele estava indo para Roma naufraga. Paulo chega em Roma e ali ele tem um tempo de refrigério. Aquele tempo de refrigério que ele esperava passar com os romanos. Lembra, né, que a gente acabou de ler no final do capítulo 15? Ele tem esse tempo de refrigério por aproximadamente, Lucas cita, 2 anos, em que ele prega o evangelho em Roma. Nós não temos certeza se Paulo chegou aí à Espanha, que era o desejo dele. Na primeira prisão de Paulo, que essa foi que a gente leu, quando ele chega em Jerusalém, ele vai a Roma e não é preso. Mas, depois de um tempo, ele é preso e morto. É preso quando ali ele escreve a maioria de suas cartas pastorais, cartas àqueles irmãos que viviam pelo Evangelho. Então, Paulo aqui, ele vai a Jerusalém, é preso, vai a Roma, vive um tempo tranquilo lá. Nós não sabemos se ele foi à Espanha, mas a certo ponto ele é preso novamente. E aí preso para nunca mais voltar. Preso para ser morto. Degolado pelo Império Romano. E aí, para a gente terminar, a última carta de Paulo, a última vez que Paulo se dirige a alguém que nós temos conhecido pelas Escrituras, é na segunda carta a Timóteo. Então, abra a palavra aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo, ele está preso nessa altura, e essa já é a segunda prisão de Paulo. Ele está a poucos momentos de ser morto, e ele sabe disso. Ele sabe que vai morrer pelo Evangelho, ele sabe que ele não vai sair da prisão. E aí a carta de Timóteo, vista por essa perspectiva, ela é muito carregada de emoção, irmãos. É as últimas palavras de Paulo, não só ao seu filho amado, como ele se refere a Timóteo, mas também ao mundo, à igreja. E Paulo vai falar assim no versículo 6 do capítulo 4. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam sua vinda. E aí no versículo 17, Paulo vai falar: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo morreu. A gente também não sabe se Timóteo chegou ao encontro de Paulo. Paulo está pedindo que Timóteo vá ao encontro dele. Paulo, sabendo que morreria, e novamente citando a cronologia, Paulo escreve essa carta aos Romanos, vai a Jerusalém, entrega a oferta, é preso, volta, é transferido a Roma, passa esse tempo em Roma, é preso novamente e aí vai ser morto. E aí Paulo, no final da vida dele, eu sei que não é muito o assunto de Romanos, mas eu queria atentar isso para a gente, sabendo que tinha uma espada sendo afiada para cortar a cabeça dele fora, Paulo, ele dá glória a Deus. Paulo, ele diz que agora ele vai receber aquilo que ele tanto aguardava, que era a coroa de justiça. E aí a citação de Paulo é muito, muito bonita, falando que agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, no final da vida de Paulo, ele, sabendo que seria morto, ele não reclamava, irmão. Ele agradecia a Deus. Agradecia a Deus primeiro pela oportunidade de compartilhar esse evangelho. Agradecia a Deus porque ele tinha a convicção de que no momento que a espada baixasse, a cabeça dele rolasse, ele abriria o olho de novo e receberia uma coroa. E aí, como Deus levantou Paulo, e nós vemos aqui, nós temos, graças a Deus, por
ver Paulo pregando naquele momento para os gentios. Aquela foi a semente da árvore que hoje nós comemos o fruto. Por causa de Paulo, por causa da vida de Paulo, por causa do que Deus usou Paulo, hoje nós cremos em Cristo. Hoje eu e você temos palavra, hoje eu e você temos Deus, hoje eu e você temos um Salvador. E, como diz uma música muito boa, um álbum muito bom, aqui descansa a pena do poeta. Paulo descansou. Paulo morreu e, obviamente, a gente tem muitas outras cartas de Paulo, né? Temos Coríntios, temos as cartas pastorais, as quais ele estava preso e entregou. Mas é assim que acaba a vida de Paulo. Dando glória a Deus porque ele pregou aos gentios. E nós hoje damos glórias a Deus pela vida de Paulo, porque nós temos o Evangelho com a gente. Amém? Esse é o capítulo 15 de Romanos. Já está em despedida. Paulo está acabando as considerações dele. Semana que vem a gente vai ver o 16, ele faz diversas saudações e novamente vai falar de divisão. Mas, para a gente ficar com isso na mente, de como, se uma coisa que Paulo não se arrepende é de pregar o Evangelho. E com isso ele foi até o fim. Até a espada baixar na cabeça dele e morrer. Que a gente tire alguma coisa disso, irmãos. De como Deus usa, ainda hoje, vasos de barro para a proclamação da mensagem dele. Amém? Se tivermos dúvidas, se alguém quiser falar algo, eu vou pegar uma água. Tudo certo? Glória a Deus, hoje eu acabei cedo, hein? O pastor não vai brigar comigo. O pastor não briga não, gente, é brincadeira. Vamos orar para a gente ter um culto abençoado. Vamos orar para esse frio passar, para a gente ficar quentinho. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra revelada, escrita a nós. Nós te agradecemos, Senhor, não só pela vida de Paulo, mas de muitos outros que comprometeram-se, Senhor, com o evangelho da graça de Deus, que levaram até o fim, até a morte, esse comprometimento com o evangelho. Nós pedimos, Senhor, e sabendo que o Espírito Santo que habitava neles ainda habita em nós hoje, pedimos, Senhor, que o Senhor nos faça dessa forma, Senhor, comprometidos, Senhor, verdadeiramente envolvidos no evangelho de Deus. Mesmo que a espada esteja sendo afiada para que nós sejamos mortos, nós estejamos glorificando pela oportunidade de ter pregado o Evangelho. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, cada vez mais, Senhor, passar por barreiras que nos desunem. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos una, Senhor, por meio do seu Filho Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, acrescentando cada vez mais amor pelos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso culto. Ouça, Senhor, nossa oração, nossa súplica e nossa ação de graças. Faça-se presente, Senhor Jesus, para receber todo o louvor, Senhor, que temos para dar. Abençoa, Senhor, também a palavra, que o Senhor possa plantar em nossos corações a semente do Evangelho. É no nome do seu Filho que nós agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos.